Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando esse nosso vídeo para mostrar um pouquinho da realidade do dia a dia. Escolhemos sempre temas que vai de encontro àquilo que você realmente quer ouvir. Coisas que realmente nos incomodam no dia a dia. E um dos maiores problemas hoje que venho falar aqui é sobre a questão da perturbação do sossego alheio. Mas antes que a gente comece aí, se inscreva no nosso canal. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos conteúdos. Ative o sininho aí para que você receba as nossas notificações. E aí galera, você curte um som automotivo com aquele paredão potente estralando? Saiba que o Conselho Nacional de Trânsito está de olho nisso aí. E o seu sonzinho pode te gerar uma multa. É a paixão de uns, mas o terror de outros. O som automotivo é muito comum, principalmente entre aqueles que curtem personalizar o carro, com aquelas caixas enormes de alto-falante nas portas e porta-malas do veículo. A potência do som automotivo é muito maior do que a potência do som comum que já vem de fábrica. E isso, além de acordar a vizinhança, acordou o CONTRAN, que não tá pra gracinha e estipulou regras para que a sua música não incomode ninguém. Em 2006, o CONTRAN estipulou que equipamentos de som não podiam ultrapassar a potência de 80 decibéis. Porém, 10 anos depois, em 2016, o governo resolveu reforçar essa lei e agora vai muito além dos decibéis. A nova resolução afirma que, independentemente do volume do som, se ele for audível do lado externo do veículo, já era. O condutor será autuado e aí, meu amigo, não há música que te faça dançar, porque a multa é grave. Utilizar som automotivo que não seja permitido pelo CONTRAN pode te custar R$ 195,23 e ainda a apreensão do veículo para regularizar a situação, ou seja, para tirar o som. Além de, claro, 5 pontos na sua CNH só para desafinar de vez. O negócio é tão sério que existe até uma placa que indica a proibição de som automotivo em determinados locais. Geralmente em praças ou nesses pontos de encontro que a galera curte o som automotivo e costuma se reunir, sabe? Vale ressalvar que o que gera penalidade é somente o som automotivo. E agora vamos continuar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre a perturbação do sossego alheio. Gente, nós temos aquele vizinho que gosta de ouvir o sonzinho no final de semana com aquele churrasquinho, né, legal. Mas ele às vezes ele excede a perturbação do som, ele com a bebida, ele vai alterando, ele põe o carro dele na porta, aquele carro de som, abre a tampa do carro e põe aquelas músicas com volume bem alto. Você não pode dormir, não pode descansar, você que está chegando do serviço não pode descansar, você não pode assistir a uma televisão. Existe idosos na sua casa que está doente, que precisa de repouso. Existem também outras pessoas que não podem, não só idosos, mas pessoas que estão doentes, que precisam de repouso. E mesmo que não esteja doente, mas está em casa, está tranquilo, precisa da tranquilidade do seu lar, e de repente o vizinho chega lá, resolve assar umas carnes, convidar os parentes e os amigos, bota aquele carro de som na porta, atrapalhando o direito de vir das pessoas, sem ter uma licença, sem ter um abaixo assinado, de nada. Simplesmente ele resolveu fazer a festa, fechar a rua, colocar o carro de som e sair incomodando. Não interessa qual seja a música, mas ele sai incomodando. Gente, isso é crime. Isso é crime. Existem as penalidades, existe lei para isso. Existe lei para aquele dono de bar que põe o som, quer dizer, bares, eu vou citar aqui para vocês o que é, mais ou menos. O que é o bar? Quando se tira uma licença de bar numa delegacia de costumes e diversões públicas, a licença de bar, ela diz que o som do bar ele não pode ultrapassar as 4 paredes. Ele tem que ser som ambiente, o som somente dentro daquele ambiente. A partir do momento que ele passa a atrapalhar a vida do vizinho, da esquerda, da direita, ou da frente do bar, ou de trás, moradores dos fundos, isso ele está infringindo a lei, ele está cometendo infração. A partir do momento que basta uma pessoa, está incomodado, é passivo de denúncia. Quais são as autoridades que podem resolver o problema? A Polícia Civil,
e o 190 podem resolver o problema para tentar coibir, na mesma hora, a questão da poluição sonora. Bem, mas isso, há um emaranhado de situações aí, para cada caso, um caso. O primeiro caso, vamos citar aqui, o vizinho do barulho. O cara tem uma radiola, ele resolve colocar aquele aparelho de som dele, aquela caixa, que agora as caixas são potentes, né? Via Bluetooth. Então ele coloca lá na janela, coloca na garagem da casa dele, e ele acha que aquele alto som, que ele gosta de ouvir o som bem alto, aquilo está gostoso, porque ele está curtindo aquilo ali, mas ele nem está sabendo que o vizinho, às vezes ele sabe, ele faz de mal, mas ele sabe às vezes que os vizinhos estão se incomodando com aquilo ali, mas às vezes o vizinho não fala para não se descompatibilizar com o indivíduo, para evitar maiores problemas. Já aconteceu casos de vizinhos irem às vias de fato e chegar até ter problemas de velório. Vizinho matar o outro por causa disso. Existe hoje nas varas aí do Ministério Público várias denúncias de pessoas que vivem respondendo por crime de perturbação do sossego. Muita gente hoje estão respondendo por isso, e tem outros que já foram presos, já foram multados, já tiveram seus sons recolhidos. Então, é uma situação grave. Estamos aí no momento momesco. Carnaval está nas ruas já, e isso acontece quando se excede na bebida. O cara pega, ele compra um carro, aí bota um som potente no carro dele. Pá! Então ele acha que ele tem que mostrar aquele som para todo mundo, ele tem orgulho daquela conquista dele. Aí ele chega lá na praça, ou na esquina, aí ele abre a mala do carro, aí ainda abre as portas. Você que se vire para ficar ali escutando aquela loucura toda, aquela bagunça toda. E ele fica lá, com a garrafa de uísque, ou uma latinha de cerveja na mão, convida os bacanas dele, aí fica te incomodando lá. Ele não sabe que ele está tentando a vida de todo mundo, está perturbando a vida de todo mundo. Liguem para a polícia, liguem para o 190. Aí as pessoas dizem, mas não vem. Muitas das vezes eles vão, mas às vezes o efetivo é muito pouco para cobrir toda uma área. Existe isso. Tive ontem, o nosso vídeo passado, vocês viram aí a conversa que eu tive com o Major Eldio. Mas vocês podem ligar para o 190, que vem sim uma viatura. Mas existe um outro porém. Você tente conversar com o vizinho. Tente conversar com o seu vizinho. Diga para ele que ele está incomodando, que ele está perturbando. Se for em via pública, numa praça, é um local mais aberto, ou próximo até... Olha, hoje é proibido até levar carro de som para a beira da praia, né? A lei ambiental não permite. E hoje esse problema está sobre a lei, o decreto, segundo o artigo 42 do decreto-lei número 3.688/41, perturbar o sossego de um vizinho é considerado crime no Brasil e pode levar a penalidades como multas ou até mesmo a prisão. Bem, mas isso as pessoas têm que entender um pouco, que perturbar o sossego alheio não é legal. Você colocar o seu carro de som, veja só, aí como eu estava falando há pouco, né, antes de citar aqui a lei, se você precisa procurar aquele seu vizinho, no momento que você o procura, e ele naquele momento ele não lhe dá ouvidos, ele continua a cometer o crime, procure uma delegacia mais próxima, registre uma ocorrência no 190, anote o número do protocolo, quantas vezes você ligou. Assim também, procure a delegacia mais próxima, registre a ocorrência e exija que o delegado intime a pessoa para que faça um ajuste de conduta com ele e mostre a lei para ele. Caso ele reincida no problema, prisão para ele, cadeia nele, multa nele. Chega de vizinho estar incomodando os outros com som alto. Gente, o som é dele, então se ele tem o som dele, que ele seja só para ele. Porque a música que ele gosta não é a música que o outro vizinho vai gostar. Vai ver que ele gosta de rock, o vizinho gosta de música romântica. Às vezes tem uma pessoa, tem um religioso que mora do lado que não gosta desse tipo de coisa. Tem várias pessoas. Então, o que você gosta não é obrigado todo mundo gostar. Então, respeite o limite das pessoas, respeite o limite dos outros. A outra questão, essa questão do carro de som, como eu estava falando,
Cara, o bacana chega lá, ele resolve beber, pega na porta da casa dele, bota o carro de sopé estourando. Aí a mãe dele sabe que ele está incomodando, o pai sabe que ele está incomodando, a esposa sabe que ele está incomodando, mas ninguém tem a coragem de dizer para ele que ele está incomodando. Porque tem medo do cara, que o cara está bebendo e ele é violento. Aí o vizinho vai falar para ele, sabe o que ele diz? Vai lá, baixa a tampa do meu carro. Aí é quando acontece o pior. Aquele que foi reclamar já está com os nervos à flor da pele, vai falar com o cara e o cara põe a culpa na bebida, porque diz, não, ele está bêbado e tal. Sim, se está bêbado, está na hora de baixar a porta do carro, porque ele já bebeu, já brincou, já curtiu, já está bêbado. Baixa o volume, desliga o som, baixa a tampa do carro e vá dormir. Mas larga de estar incomodando os outros. Não existe hora. Tem muitos que dizem assim, não, mas é porque o horário é só até tal hora. Não existe hora para você estar perturbando o sossego de ninguém. Não existe. Pode ser 7 da noite, 7 da manhã, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, não interessa. Se está incomodando, é passível de denúncia e de interrupção do incômodo. Imediatamente pelas autoridades. Ligue para o 190, ligue para o Disque Denúncia, ligue para o Disque 100 que tem um vizinho do barulho, vá na delegacia de costumes e diversões, vá na delegacia de meio ambiente, abra processo contra essa pessoa, mas não fique quieto, você que está sendo incomodado por isso. Não fique. Porque é esse incômodo que cresce, é que vai crescendo o número de infrações. É essa de você dizer que não vai mais, deixa pra lá, que na hora que ele dormir aí a gente fica e tal. Gente, isso não resolve. Só resolve na canetada da lei. Se não tiver a canetada da lei, não resolve. Veja só, se a lei existe, é porque ela é para ser cumprida. E se ela passou a existir, é porque já existiam os excessos. A lei, ela só acontece, ela só é criada para os excessos, para controle dos excessos. Se não tivesse excessos, não haveria a lei. A lei ambiental, ela diz assim, a lei da perturbação do sossego, que é a lei, o segundo artigo 42 do decreto-lei número 3.688/41 da perturbação do sossego. A lei da perturbação do sossego, ela diz o seguinte aqui, segundo o artigo 42 do decreto-lei 3.688/41. Artigo 42, perturbar alguém no trabalho ou sossego alheios. Primeiro, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Essa lei tem como objetivo preservar a paz, colaborando para o sossego de todos. Veja só, agora eu vou falar aqui, tem aqui também sobre o crime da perturbação do sossego. Ao ligar, escutem bem, ao ligar o som muito alto, fazer algazarra, gritaria, tocar instrumentos musicais sem restrições ou até mesmo permitindo que seu animal de estimação faça muito barulho, você pode estar cometendo o crime de perturbação do sossego. A lei não impede que você faça nenhuma das coisas citadas no último parágrafo. Contudo, você precisa se certificar que não está atrapalhando o sossego alheio. Como eu já havia falei, né? Sobre isso aí. Olha só, escutem bem. Se uma pessoa for denunciada por perturbação do sossego e for provado que houve uma infração, o condenado poderá ser sentenciado à reclusão de 15 dias a 3 meses ou pagar uma multa. Essa multa, como eu citei atrás o valor dela, mas ela varia. Ela vai ser estipulada pela autoridade competente, certo? E tem mais uma outra. O objeto de ruído, de perturbação, ele vai ser recolhido, porque ele vai servir como prova contra o infrator. Pode ser o carro, o som do carro retirado, pode ser a radiola, o aparelho de som, não interessa. Se está incomodando,
vai ser recolhido também. Atentem bem para isso. Estamos aí chegando no momento carnavalesco e a comunidade precisa entender isso. Você que se sente incomodado com o som, denuncie. E você que tem o som, que gosta de ouvir som alto, preste bem atenção na hora de ouvir o seu som. Se você tem um carro com som e gosta de ouvir som alto, feche o seu carro, fique trancado lá nele, ligue o ar-condicionado dele e vai ouvir seu som na altura que você quiser, não vai incomodar ninguém. Mas a partir do momento que você abre a tampa traseira do carro, você já está sabendo que está incomodando. Você quer, o cara fica ali querendo aparecer de algum jeito, para mostrar que ele tem ali um carrão com somzão. Oh, peraí, eu vejo aí os caras entope a traseira do carro dele de som, que no visor do carro de dentro, ele não consegue ter a visão dos veículos que vêm atrás. Enquanto isso, as autoridades, sua vista grossa para isso. Você vê aí, o departamento de trânsito, a fiscalização de trânsito não percebe, não olha isso, não toma providência. A própria polícia não toma providência. É necessário que as autoridades atentem para isso. Esse cidadão ele vai incomodar em qualquer lugar, com aquela aparelhagem de som nojenta que ele coloca ali dentro do carro dele. E outra coisa, aquilo é crime, aquilo é um crime, e as autoridades deixam passar batido. É por causa disso, a ausência do Estado é que cresce a violência. Esse é um tipo de violência, é um tipo de crime. E o Estado não pode se manter alheio a isso. Tem que ser coibido sim, e de forma mais veemente, mais enérgica. Aí diz aqui, o que fazer em caso de perturbação do sossego? Caso você esteja sofrendo um transtorno por conta de som alto ou barulho excessivo dos seus vizinhos, é importante tomar algumas providências. Primeiramente, tente resolver o problema conversando com seus vizinhos. Tente uma abordagem amigável a expor o seu desconforto. Se a conversa não resolver o problema da perturbação do sossego, você tem algumas opções. As opções: procurar a autoridade mais próxima, registre uma ocorrência no 190, primeiramente, anote o número do protocolo de sua denúncia, procure uma delegacia mais próxima, registre uma ocorrência, para que seu vizinho seja chamado nessa delegacia, diante da autoridade seja feito um ajuste de conduta. Se ele continuar a cometer o mesmo crime de poluição sonora e perturbação do sossego, ele pode ser preso e vai responder preso quanto a isso. Agora, como é que você faz para provar? Antes de entrar em contato com as autoridades, você precisa ter provas. Por isso, o ideal é gravar um vídeo ou áudio e, o mais importante, conte com algumas testemunhas. Quanto mais testemunhas da situação você puder contar, melhor. Agora você pode registrar um boletim de ocorrência anexando suas provas e testemunhas. Gente, é fácil coibir. Você que está sofrendo com esse problema, busque as autoridades, exija das autoridades que o problema seja resolvido. Se você não sabe, existe uma autoridade sobre a outra. Quando a primeira não resolve, a segunda resolve, a terceira resolve, a quarta resolve e assim sucessivamente. Mas nós não devemos deixar de buscar os nossos direitos. E você que tem um carrinho de som, você que tem um sonzinho em casa que gosta de fazer sua festinha final de semana, preste atenção que você tem vizinho. Se você quiser fazer um som bem alto, vá para um sítio, lá onde não tem nenhum vizinho, você faz o barulho que você quiser e não vai incomodar ninguém. Mas se você está perto, está em perímetro urbano, está próximo de residências, respeite o sossego alheio, não cometa esse crime, porque ninguém vai achar que você está legal. Nesse momento agora do carnaval, existe aqueles vizinhos que fazem os bloquinhos da rua dele, de porta da casa dele. Já tem outro vizinho que está chegando em casa e quer entrar em sua casa e não pode, porque a rua está cheia de cadeiras, cheia de carros de som, cheio de gente se sujando de maisena e tal, e não deixa que as pessoas ultrapassem aquele perímetro. Bem, gente, existem as autoridades para isso. Quando você pensar em fazer uma festa, se for no espaço público, procure as autoridades que lhe dão essas licenças. Mas o primeiro caminho para se tirar uma licença hoje, para você fazer uma festa em espaço público, é ter um abaixo-assinado dos moradores da área. Depois, se você vai vender bebida, procure a delegacia de costumes. Se não, se vai usar o espaço público, procure a Blitz Urbana, aqui no Maranhão, aqui em São Luís se usa a Blitz Urbana, e procure, se vai fechar uma via, a SMTT.
é a Secretaria Municipal de Transporte Terrestre. Então você tem essas autorizações, você encaminha essas autorizações até o batalhão da área para pedir um policiamento para a área. Você vai estar legal sempre, mas se não tiver nenhum tipo de licença e não informou o batalhão da área que vai haver aquela situação ali e que você não apresentou nenhum abaixo-assinado, porque o princípio de tudo é o abaixo-assinado. É ter um abaixo-assinado para mostrar que todos os vizinhos daquele setorzinho ali, em frente à sua casa, do lado da sua casa e na rua de fundo da sua casa, eles não vão se incomodar, eles estão lhe autorizando a fazer a festa. Aí é outra coisa, aí ó, você vai estar legal, certo? Mas se não, não faça, porque você vai estar cometendo crime e a justiça vai agir em cima de você. Quais as penalidades do som alto? De acordo com o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades para quem dirige com som alto são multa grave de R$ 195,23, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, retenção do veículo até a regularização. Ao apurar a opinião de juristas especialistas em trânsito, o veículo dificilmente é retido apenas pelo flagrante com som alto. O motivo é que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo só pode ficar retido quando não é possível regularizar a situação do local da infração. No caso da multa por som alto, fica simples de resolver. Basta baixar o volume ou deixar ligar o veículo. Simples para resolver o problema. Aí lá o cara chega e diz, vem fechar aqui o veículo, que eu quero ver. Né? Então, gente, é essa a nossa colaboração de hoje. Aí, só mais outra coisa, quem aplica a multa por som alto? O Código de Trânsito Brasileiro delega ao CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, que regule os limites de som automotivo e o desrespeito à norma do CONTRAN é passível, então, de multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. O CONTRAN estabelece normas através de resoluções. O número aqui de decibéis, os decibéis são as formas de medir a altura de um som de um determinado ruído. E o aparelho usado para fazer tal medição se chama decibelímetro. Esse decibelímetro, geralmente quem usa é o ICRIM, né, para fazer esse tipo de aferição. Contudo, em 2016, a Resolução 204 foi substituída pela Resolução 624, ainda desconhecida por muitos condutores. Sobre a Resolução 624 do CONTRAN sobre o limite de som automotivo, a atual Resolução sobre o limite de som automotivo refere que, artigo 1º, fica proibida a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação. Bem, gente, esse é o nosso recado de hoje. Vamos rever os nossos conceitos. Quer se divertir? Quer usar o som? Use o som moderado, onde seu vizinho não esteja incomodado. Converse com seu vizinho antes. Participe para ele que você vai fazer aquele som. Veja o horário que você vai começar e terminar. Nós temos aqui relatos e denúncias de vizinhos que começam uma festa às 10 horas da manhã, quando dá 6, 7 horas da manhã do outro dia, ele ainda está lá, o som ainda está da mesma altura, incomodando. E às vezes você liga para uma autoridade e a autoridade não vai lá para tentar resolver o problema. Falta, às vezes, um certo bom senso. Mas o recado de hoje é esse, espero que tenham entendido aí, é a nossa colaboração, o nosso canal é assim e vai ser isso daqui para frente. Vamos sempre estar colaborando com as nossas comunidades. Jarbas Coqueiro, agora direto aqui do nosso celular. Fui!